que vocês também, eu como professora também, eu não tinha o costume de ministrar aula online, sempre era presencial nos cursos de pós, no curso de graduação também. Meu nome é Mariana, tá? Eu sou professora da graduação da UNIT de Maceió e espero que esteja todo mundo me ouvindo. Qualquer coisa, fala com o Marcelo. É isso, Marcelo. Envia uma mensagem se alguém perder e está gravando a aula. E aí, quem não tiver conseguindo, né? Quem cai a internet pode ficar, acompanhar depois. Eu acho, né, que é interessante gravar também por conta disso, para os alunos que não estão conseguindo. Eu sou de Maceió, eu acho que já falaram, mas eu também ministro o curso na pós de Natal, em Salvador, e também coordeno a pós lá da UNIT de Maceió, de prótese. E eu trouxe para vocês um conteúdo inicial do início de prótese facial removível. As duas turmas já viram alguma coisa? Alguém já viu alguma coisa de prótese facial removível? Como é que está o nivelamento de vocês? Só para eu conseguir, assim, né, ver como é que eu ando com o conteúdo. Então, professora, a gente já teve uma aula introdutória, pelo menos na turma 2, né? A 1 eu não estou totalmente à parte, mas a 2 a gente já teve uma aula de introdução no PPR e a gente conseguiu ver praticamente a parte inicial toda, né? A parte de grampos, a gente viu a estrutura, os conectores maiores, menores, os apoios, as duas alavancas. Então, a aula que eu trouxe, que a Rafaela pediu, foi para eu falar sobre a classificação e também falar sobre isso que você falou. Eu acho que você é da turma 1 ou 2, Marcelo? Eu sou da turma 2. A turma 1 tem alguém? Porque aí, assim, se de repente todo mundo já viu classificação de Kennedy, toda essa parte... Já estamos todos no mesmo barco. Acho que foi a mesma aula. Tanto turma 1 quanto turma 2. Não, uma delas é nova. Que é para você fazer o primeiro disparo. Hã? Não entendi. O Bruno falou que foi praticamente a mesma aula que a gente teve. Aí falaram sobre biomecânica, sobre apoio, suporte. Os apoios, nichos, alguns tipos de grampos. Onde coloca o apoio, quais os tipos de grampos, essa parte toda. Isso. A classificação de Kennedy, todo mundo está por dentro também. Isso. Então eu só vou relembrar a classificação de Kennedy. E aí, então, eu vou abrir a aula de componentes para planejamento em PPR. Que, assim, é uma aula mais avançada. Eu acho que já que todo mundo já viu mais o básico, eu vou passar a classificação de Kennedy, que eu acho ela muito importante para a gente poder planejar até, ver quais são os grampos, quais são os apoios, e aí eu vou e passo a parte de biomecânica, que eu acho que vocês também já viram, que é sobre suporte, retenção, estabilidade, reciprocidade. E aí eu vou falar um pouco sobre também os tipos de grampos para reforçar mais, para vocês conseguirem depois conseguir fazer o planejamento e o delineamento. Então, eu trouxe também alguns modelos para vocês, para a gente poder ir para a aula prática. E aí eu vou falar também um pouco sobre delineamento. Eu acho que essa parte vocês também, não sei se vocês viram como trabalhar com delineador. Vou abusar do Marcelo para poder... Não, professora, a parte de delineador, acho que foi o que ficou mais, assim, para a gente ver na frente, entendeu? Tá.
Essa parte de classificação, de grampo, é bom a gente ver de novo, de planejamento. Mas essa parte do delineador realmente foi a parte que ficou assim mais, eu acho, né, que ficou mais para a gente ver na frente. Seria legal, Guilherme, a parte de planejamento também, né? Sim, sim, sim. Porque, sim, De planejamento como um todo, né? Tudo junto. O passo a passo do desenho, pode ser. Eu tenho uma aula de planejamento que eu coloco mais ou menos todo o passo a passo do desenho da prótese que a gente planeja. Então, eu posso abrir essa aula também. Porque eu coloquei a aula de introdução à PPR, porque pelo que me passaram, era para eu falar da introdução, mas se todo mundo já viu, aí eu acho que vai ficar cansativo ver novamente. Essa parte de introdução a gente já viu, professora. Pronto, então, deixa eu passar o conteúdo que eu tenho. Bom, eu tenho mestrado, gente, eu tenho mestrado, doutorado, tá? Especialização em prótese. Qualquer dúvida que tiverem que eu puder ajudar em prótese, eu vou também deixar meu e-mail, meus contatos. Eu tenho 21 anos de formada e ensino prótese facial removível há mais ou menos 12 anos. Então, essa parte de introdução, de classificação, de elementos constituintes da PPR, eu vou passar mais rápido, como vocês falaram, que vocês já viram. Preparo de nicho, vocês também já viram, não é isso? Vemos sim. Como é que prepara um nicho para receber o apoio? Sim, já vemos. Como é que usa a ponta diamantada? Vimos. Eu trouxe algumas referências bibliográficas que eu acho interessante, de livros, tá? Durante a aula, eu vou falar um pouco de alguns artigos e aí eu referencio também os artigos. Depois eu posso pegar o e-mail e passar o conteúdo. Até esse livro, esse primeiro livro, eu tenho muitas figuras que eu tenho aqui nas minhas aulas, desse livro do McCracken, de prótese facial removível, que eu acho bem interessante. Ainda estou aprendendo a mexer aqui. Peraí, peraí, gente, só um minuto. Eu sempre trago também um pouco, eu acho que vocês também já ouviram, eu acho que vocês já estão mais para o meio do curso, né? Isso. Então, mas eu sempre trago mais ou menos também falando um pouco sobre a importância ainda das próteses faciais removíveis. Eu acho que cada dia mais, né? Claro, a gente está buscando pela estética, então os pacientes cada vez menos querem que apareça metal, que apareça grampo, mas assim, a prótese facial removível ainda tem um espaço grande dentro da odontologia, principalmente por conta desse número ainda elevado de pacientes desdentados, parciais e totais. Eu não sei se vocês já viram esse censo que saiu no Globo, mas ele já é um censo antigo do IBGE, que ele fala exatamente do número de indivíduos, né, de brasileiros que ainda são que ainda fazem parte de um grande número de indivíduos que são desdentados totais e desdentados parciais. E aí eu sempre trago para a gente ter essa noção, né? Então, esse censo, ele já tem mais de 5 anos, mas ainda mostra muito da realidade brasileira.
se vocês forem para uma faculdade, como, por exemplo, lá na graduação da UNIT, praticamente 80% dos pacientes que a gente atende, eles têm ausência de algum dente. Então, vocês vão ver que nesse censo ele mostra que 11% da população geral do Brasil é composta por indivíduos que não têm nenhum dente na boca. 23% da população brasileira tem ausência de 13 ou mais dentes. Então, dependendo do lugar que vocês forem atender, dependendo do público que vocês forem atender, a gente ainda indica muito essa parte de prótese parcial removível e ainda utiliza muito prótese total. Claro, vai depender muito do local que vocês vão atender, do tipo de paciente, da renda social, né, financeira desse paciente, para poder a gente também planejar qual vai ser a prótese que a gente vai indicar naquele caso. Aí aqui é só mostrando, né, o censo do IBGE e mostrando a importância ainda e um alto índice de pacientes parcialmente desdentados e até mesmo pacientes totalmente desdentados. E esse artigo é um artigo também de 2011, já tem alguns anos, mas ele fala também, eu acho ele interessante porque ele fala da importância da prótese parcial também removível de 2011 para cá, não evoluiu tanto assim a ponto de dizer que assumiram os pacientes parcialmente desdentados. Então, como eu falei, a gente tem ainda um índice muito alto. E nesse artigo, ele fala, inclusive, que devido como a gente está tendo um maior número de idosos, de pacientes que estão com uma longevidade de vida maior, a gente tem um número crescente também de indicação de próteses parciais removíveis. E aí depois eu posso disponibilizar também o artigo junto no e-mail para vocês. Esse primeiro livro que eu falei aqui, o do McCracken, eu tenho ele em PDF. Se também vocês se interessarem, eu passo para vocês. E aí esse artigo que eu falei, ele fala exatamente isso, da importância da PPR ainda, atualmente. E aí ele fala que mesmo com o auge né, da implantodontia, a gente ainda tem alguns casos de alguns pacientes que ou tem medo de fazer a cirurgia com implante, ou é um paciente muito idoso, ou ele não tem quantidade óssea suficiente e não quer se submeter a uma cirurgia maior de enxerto ósseo. Então, ele fala exatamente das projeções futuras, e mesmo com a consolidação da implantodontia, né, na reabilitação oral, ainda existe esse espaço para prótese parcial removível. Tem esse outro artigo também que eu gosto de enfatizar, que para que é tão importante a gente saber planejar a prótese parcial removível? Para que é tão importante eu saber onde que eu vou colocar o apoio de uma prótese parcial removível? Eu vou colocar o apoio de um paciente classe 1 de Kennedy, por exemplo, que é o paciente parcialmente desdentado bilateral. Eu vou colocar esse apoio por mesial ou por distal? Então, tudo isso, essa parte de biomecânica, é importante para a gente planejar corretamente qual vai ser o desenho da prótese parcial removível, para que eu leve menos transtorno para o meu paciente que vai usar a prótese parcial removível que eu elaborei. Então, por que a gente, que é professor de prótese, fala tanto que não é só para moldar o paciente e deixar o protético planejar o tipo de grampo
onde vai ficar o apoio, porque o protético, ele não entende da biomecânica da prótese facial removível. Como funciona as alavancas, qual o melhor grampo para aquela situação daquele paciente em si, dependendo da distribuição dos dentes pilares. Então, essa é uma função da gente como protesista, enviar para o laboratório um modelo de estudo com o desenho da prótese. Depois que a gente faz o delineamento, a gente geralmente desenha esse planejamento da prótese facial removível no modelo de estudo. E também, a partir desse modelo de estudo, a gente consegue fazer o preparo de boca do paciente. Depois que eu preparo a boca do paciente de acordo com o meu planejamento dos componentes da PPR, aí eu preparo a boca do paciente, faço a moldagem de trabalho, aí eu já uso um material que me faça uma melhor reprodução, né, de detalhes. Então, geralmente, a gente usa os elastômeros. E aí a gente vai trabalhar com um modelo de trabalho com um gesso também melhor. E aí, a partir desse modelo de trabalho, o protético vai confeccionar a armação metálica. E tudo isso para a gente evitar as lesões mais frequentes que acontecem também. Então, tem muito paciente que chega com estomatite, úlceras traumáticas, hiperplasias, e muitos pacientes... Fazer por pé interno, fazer descer, desmontar o cavalo. Primeiro, Osias exibiu todo. Diz que quando ele canta, abala o mar e o espaço estremece. Depois resolveu parecer um pouco mais humilde e disse que... Olá, boa noite. Olá, boa noite. Chama e desmonta o cavalo. Sim, tá falando o quê mesmo? Já até me perdi um pouco. Sim, então da importância, né, da gente fazer o desenho. Então, essa parte de indicações de PPR, contraindicações, eu vou passando, porque vocês também já viram. Então, a gente tem a prótese facial removível. Da classificação, o que eu acho importante é a classificação de Kennedy. Alguém está com o áudio ligado, né? André, já desativei. Gente, sim. Ô, professora, a senhora pode colocar em tela cheia, na apresentação normal mesmo, no reproduzir, que aí Porque, ele fica... na verdade, eu tô pulando... tá pulando, né? Certo. Como vocês já viram, essa parte de introdução... Nossa, ele tá indo sozinho. Eu pensei logo em falar em planejamento. Essa parte de biomecânica vocês já viram também. É isso? Vou colocar a tela cheia assim que chegar nessa parte de planejamento. Estão enxergando bem? Sim. Então, assim, a gente sempre avalia a prótese, um paciente que chegue, para a gente poder fazer o planejamento da prótese. Eu costumo sempre dizer que eu acho que também cabe a gente, como dentista, né, como no caso protesista, a gente falar, quando o paciente chega, todos os tipos de prótese possíveis para aquele caso. Então, às vezes tem casos que a gente consegue, que pode ter indicação de uma prótese fixa, de uma prótese sobre implante e de uma prótese facial removível, dependendo do espaço protético que aquele indivíduo tem desdentado.
Então, a gente tem os tipos de prótese e o que leva muito em consideração é a gente avaliar a quantidade e qualidade dos dentes remanescentes, a quantidade e qualidade do osso remanescente também, além de a gente também ver junto com o paciente o que é que ele deseja, né, na parte estética e também o que ele consegue com a parte financeira custear, que tipo de prótese ele vai conseguir realizar, né, de acordo com o custo, com a parte financeira que ele tem. Além desses fatores que a gente avalia, a gente também tem que ver a idade do paciente. Então, pacientes às vezes muito idosos, ou que tem alguma limitação, ou já esteja com algum problema, Alzheimer, ou qualquer problema desse tipo, a gente tem que começar a avaliar também que tipo de prótese a gente vai poder realizar e o paciente vai conseguir usar aquela prótese e vai ter uma durabilidade também boa, né? Então, são os fatores que a gente tem que avaliar, como o custo da prótese que a gente vai passar para o paciente, a escolha do tipo de prótese pelo paciente, a idade, o estado de saúde, a estética, a quantidade e a qualidade dos dentes remanescentes, como eu falei, e a quantidade e qualidade do osso remanescente. Quantidade e qualidade de dentes e osso, a gente tem que fazer através de exames complementares. Então, eu sempre falo que para a gente conseguir determinar melhor um tratamento, a gente tem que fazer uma boa anamnese, exame clínico do paciente, conversar com ele para ver qual é a expectativa que aquele paciente está querendo do tratamento em si e pedir exames complementares. Em prótese, a gente consegue, com as radiografias, avaliar os pacientes. Então, todo paciente que chega para fazer uma prótese, eu sempre solicito periapical boca completa e panorâmica. Qual a importância de eu também avaliar através de radiografia e não só clinicamente? É para eu ver o suporte ósseo daquele dente que vai receber um grampo e que vai receber um apoio. Então, eu tenho que avaliar se aquele dente, ele apresenta suporte ósseo suficiente. Eu avalio clinicamente se aquele dente tem ou não tem mobilidade. E eu também avalio radiograficamente para ver se aquele dente tem quantidade de osso suficiente para ele servir como um dente pilar. Dente pilar é aquele dente que vai receber um apoio, que vai receber grampo. A gente geralmente fala de dente pilar, que é o dente que vai fazer parte da distribuição biomecânica da prótese. Então, por exemplo, esse caso dessa radiografia panorâmica, o paciente, ele é uma classe 3 na maxila, modificação 2, não é isso? E na mandíbula, ele é na classificação de Kennedy, ele é uma classe 1. Aí a gente começa a pensar, né, em onde vai ficar apoio, quais são os grampos que a gente vai indicar. Então, geralmente, eu gosto muito de usar quando tem 2 molares no espaço, depois de um espaço protético, eu gosto muito do grampo geminado. Então, a gente vai ter que ver se aquele dente vai receber um grampo de ação de ponta ou se vai receber um grampo geminado. Ou se vai receber um grampo circunferencial simples. Então, acho que, como vocês já tiveram as aulas, né, o grupo de grampos de ação de ponta, a gente sempre indica muito esse tipo de grampo de ação de ponta, que são aqueles em formato de I, de T, de U, de C, para pacientes que tem um espaço edêntulo sem nenhum dente posterior. Então, pacientes classe 1 e classe 2 de Kennedy. Na região de canino, por exemplo, nessa parte, nesse caso inferior.
eu pensaria em grampo de ação de ponta nos 2 dentes pilares, nas extremidades, e apoios, né? E um conector seria a barra lingual, na maxila. Então, a gente começa a ver o caso e começa já a pensar nele. Aí, quando o paciente chega, a gente avalia as radiografias para ver exatamente como é que está o nível de osso e se aquele dente vai conseguir servir como um dente pilar. A gente tem uma regra que a gente utiliza, essa figura aqui é do livro de prótese fixa, mas é uma regra que a gente também usa muito na prótese, em qualquer prótese que a gente vai utilizar um dente pilar, que vai receber ou um apoio em um grampo, ou vai receber uma coroa numa prótese fixa, por exemplo. Então, o ideal de proporção coroa-raiz para esse dente pilar é conseguir absorver bem a carga mastigatória, vai ser a proporção da coroa, né? A coroa tem uma proporção menor de comprimento do que a raiz. Então, o ideal é eu ter uma inserção óssea do comprimento da raiz maior do que o da coroa. E o limite é na figura B. Então, qual é o limite que eu sei que eu posso ainda utilizar esse dente e não vou indicar ele para extração? Vou utilizar ele na minha prótese, no meu planejamento. É quando a gente avalia radiograficamente e vê mais ou menos essa proporção de 1 para 1. Então, o tamanho da coroa clínica ser similar ao comprimento de raiz inserida. Se eu tiver só 2/3 da raiz inserida em osso, eu já não posso usar esse dente como um dente pilar para receber uma carga, porque quando eu coloco um apoio e um grampo num dente pilar, eu vou estar transmitindo a força do espaço protético, que não tem dente, para aquele dente pilar. Então, ele vai ter que suportar a carga que ele já tem, quando mastigatória, quando está, né, ocluindo, e ele ainda vai servir como pilar, por isso que chama dente pilar, para distribuir a carga do espaço protético ausente. O espaço protético é onde tem a ausência dos dentes. A gente chama de espaço protético, acho que vocês já sabem também disso. E a gente também tem, nesse livro do Schillenburg, ele fala muito, assim, também da área de superfície. Então, a gente percebe que os caninos, o dente canino e os molares, eles apresentam uma maior área de superfície. Então, são dentes melhores para eu trabalhar como dente pilar do que, por exemplo, o incisivo lateral, que a área de superfície periodontal é menor. Quanto maior for essa área, melhor esse dente vai servir como dente pilar. Tanto para maxila, essa tabela aqui é da maxila, quanto para mandíbula, tá? Então, a gente vê também que o canino, ó, ele é ele tem uma boa área de superfície periodontal, então ele consegue transmitir bem e distribuir bem a carga que ele recebe. Então, eu posso colocar mais tranquila um apoio e um grampo num canino, por exemplo, do que no incisivo lateral. E aí a gente começa essas figuras também são do livro do Schillenburg, tá? A gente começa a pensar em planejamento. Então, nesse caso aqui, ó, o paciente tem ausência só de um dente, de um molar. Digamos que é o 36. Aí, quais são os planejamentos que a gente pode dizer que o paciente pode... Quais tipos de prótese o paciente pode usar? Então, eu vou ver a qualidade óssea, a quantidade de osso. Eu vou propor para o paciente... eu posso propor para o paciente colocar só o ideal, hoje, atualmente. Eu colocar um implante nessa região, porque aí o paciente vai conseguir passar o fio dental, ele vai manter o nível também de osso, porque ou a raiz ou é o implante que mantém o nível ósseo e impede, né, a perda óssea com o passar dos anos.
e consequentemente, o paciente vai ser menos propício a ter retração nos dentes vizinhos ao espaço protético. Então, num caso desse, a gente pode indicar para o paciente colocar um implante e uma coroa unitária? Pode. A gente pode indicar uma prótese fixa de 3 elementos? Pode. Se o paciente já tiver coroas nos dentes vizinhos e não quiser fazer implante, por exemplo, ou depois que a gente fez uma tomografia, viu que tinha pouca quantidade de óssea e ele não quer fazer enxerto, a gente pode indicar uma prótese fixa de 3 elementos. Então, a gente também tem uma regra também que a gente usa muito na prótese fixa, é que para cada dente, para um dente ausente, a gente tem que ter pelo menos a mesma área de superfície periodontal como suporte. Então, aqui eu vou ter que utilizar o pré e o molar para a prótese fixa. Atualmente, cada vez mais, os pacientes não querem fazer prótese fixa se eles não têm, né? Desgastar esmalte rígido, além deles eles terem já essa percepção maior, a gente também, como dentista, cada vez mais, né, tenta indicar para não ter desgaste de esmalte sem necessidade de, né, preparar toda uma coroa, quando muitas vezes a gente pode fazer só um implante e uma coroa unitária. Além da prótese fixa de 3 elementos ou do implante, a gente poderia indicar, num caso de uma coroa, de um dente só ausente, uma PPR, poderia também. Então, às vezes o paciente, a gente está preparando ainda o paciente para fazer uma cirurgia, fez um enxerto, e vai esperar 6 meses para aquele paciente recuperar. Durante esse tempo, ele pode usar uma prótese parcial removível para um dente só? Pode. O paciente também pode escolher a prótese parcial removível, mesmo que seja para repor só um dente. A gente também tem a indicação. Quando o paciente perde 2 dentes, o que é que a gente pode pensar em planejamento dos tipos de prótese? A gente pensa também, pode indicar colocar 2 implantes? Pode colocar 2 implantes e 2 coroas unitárias. Nesse caso aqui, eu ainda posso fazer uma fixa de 4 elementos? Posso indicar uma prótese fixa de 4 elementos. Aí vai envolver os 2 pré-molares e os 2 molares. Posso também indicar uma prótese parcial removível? Posso. Então, eu tenho as 3 opções. Quando vai aumentando o espaço protético, a gente vai perdendo a indicação da prótese fixa e começando a ter só as opções ou de implante ou de prótese parcial removível. Então, num espaço protético maior, são 3 dentes ausentes, os 2 pré-molares e o molar. Aqui, eu já não tenho indicação de colocar uma fixa só envolvendo o canino e um molar para ser suporte de 3 dentes, por conta da área de superfície periodontal e de inserção óssea. Então, num caso desse, geralmente a gente indica ou uma prótese parcial removível, ou inclui mais um dente além do canino, numa fixa, ou pode indicar os implantes. Eu posso indicar 3 implantes? Posso. Posso colocar 3 implantes e o paciente ter 3 coroas unitárias. Mas o paciente não tem uma limitação financeira. Ele quer colocar implante, mas ele tem menor possibilidade financeira. Eu posso colocar só 2 implantes e colocar uma prótese fixa que vai de pré a molar. Então, a gente também tem essa opção. E aí, assim, se também ele não quiser fazer a parte de implante, a gente pode partir para a prótese parcial removível. Aí a gente usa os molares, esse molar e o canino,
como o dente pilar. Na prótese parcial removível, todo dente vizinho ao espaço desdentado, ele vai geralmente, na maioria das vezes, receber apoio e grampo, tá? Então, é uma das regras para a gente planejar as próteses parciais removíveis. A gente vai começar a pensar que todo dente vizinho ao espaço protético, que é o espaço desdentado, ele vai receber um grampo e um apoio. Aí, de acordo com o delineamento que vocês vão aprender a fazer na prática, a gente consegue definir melhor qual é esse tipo de grampo. Geralmente, quando tem um molar só posterior, assim, na região mais posterior, a gente usa muito o grupo de grampos do tipo circunferencial. Aí pode ser o simples, o em anel, o em anzol. Vai depender o circunferencial reverso. Vai depender quando eu fizer essa parte de delineamento, onde eu vou encontrar a área de maior retenção. Porque eu acho que vocês lembram que a ponta do grampo de retenção de uma PPR, ela tem que ficar na área retentiva. É a única parte da estrutura metálica da PPR que fica na área retentiva, que fica abaixo da linha do equador protético, que é a linha de maior concavidade da coroa. O braço de oposição, ele fica na área expulsiva, tá? O braço de retenção é que fica na área retentiva, por isso que chama braço de retenção e braço de oposição. Lembrando que todo braço de retenção de um grampo, ele precisa ter um braço de oposição, para poder a gente ter o princípio, respeitar o princípio da reciprocidade. Porque aí eu vou estar levando uma força na área retentiva, com um braço de retenção, e eu tenho que anular essa força do braço de retenção com o braço de oposição, oposto a ele. Aí, anulando essas forças, eu consigo manter o dente em posição. Aí, por isso que tem quando vocês forem, às vezes, atender um paciente que já usou prótese parcial removível, tem alguns que falam, não, mas aquela prótese estragou os meus dentes. Mas muitas vezes é isso. Às vezes a gente fala. Alô? Tá sem áudio da professora. Deixa eu mandar um zap pra ela. Eu também não estou escutando, não. E tá parado no mesmo vídeo, é? É, parou. De localização de apoio, né? De grampos, os tipos de apoio oclusal, de cíngulo, incisal. Professora, Oi. deu uma travadinha quando a senhora estava falando de Equador protético. do equador protético. Aí deu uma travadinha e voltou agora, hein, Grampo? Eu falei, na verdade, de equador protético quando eu falei do braço de retenção, que tem que ficar abaixo da linha do equador protético. Acho que vocês pegaram isso, né? Pronto, isso. Aí ele estava falando do braço de oposição, que ele fica acima da área retentiva, e aí foi quando travou. Aí eu falei da importância desses dois braços para exatamente evitar a movimentação do dente. Por que é tão importante esse braço de oposição? Para que o braço de retenção não leve esse dente a só ter força, gerar força nesse dente só no braço de retenção e não no de oposição. Aí, se eu levo uma força só com o braço de retenção, eu posso levar esse dente a ter mobilidade, retração,
gengival, perda óssea. Às vezes até o dente gira um pouco de posição, muda a posição do dente. Aí eu estava falando da importância da gente seguir esses princípios biomecânicos para que depois o paciente consiga utilizar aquela prótese e aquela prótese facial removível não cause nenhum dano em nenhum dente pilar ou remanescente. Aí eu passei a parte de biomecânica, que eu falei, eu vou passar então a parte de biomecânica, que foi a parte que vocês já viram também, não é isso? De retenção, suporte, estabilidade e reciprocidade, que são os 4 princípios principais da biomecânica em PPR, e a gente seguir tudo isso. Exatamente. Essa importância que eu falo muito da biomecânica, para a gente, todo dente pilar, ele recebe, o dente que fica vizinho ao espaço protético. Todo dente pilar, a gente por mesial ou por distal. Esse dente pilar, ele vai também receber um grampo. E esse apoio desse grampo, eles ficarão unidos ao conector maior através do conector menor. E assim a gente evita qualquer rotação da PPR, seja a rotação quando o paciente está falando, a prótese pode rotacionar e sair de posição. O paciente está mastigando algum alimento, a prótese também pode sair de posição. Então, a gente sempre parte desses princípios para poder conseguir que o paciente consiga usar bem essa prótese. Então, como eu falei, suporte, retenção, reciprocidade e estabilidade. Então, eu vou passar essa parte de alavancas que vocês já viram, né? Só lembrando que todo paciente classe 1 e classe 2 de Kennedy, ele não tem suporte posterior, né? Isso aqui é um paciente classe 2 de Kennedy. Ele não tem um suporte posterior de um unilateral. Lembrando que sempre que eu for começar a planejar pacientes classe 1 e classe 2, o apoio, ele vai ser distante do espaço protético. Eu coloco sempre o apoio, geralmente, na maioria, assim, só se não conseguir mesmo, não tiver dente para colocar, mas a gente sempre coloca o apoio por mesial do dente pilar vizinho ao espaço protético. Então, como está aqui nessa figura, ó, a gente coloca um apoio geralmente duplo, que é o ideal. Para que eu coloco um apoio por mesial e não por distal, na classe 1 e classe 2 de Kennedy? Para diminuir essa tendência de alavanca, que é a tendência que a prótese tem de sair do lugar e rotacionar para frente. Então, a gente não coloca o apoio vizinho ao espaço para eu ganhar esse espaço de um braço maior de resistência. Aí, por isso que a gente coloca o apoio em classe 1 e classe 2, geralmente distante do espaço protético. Já quando o paciente ele é um paciente classe 3, eu coloco o apoio, ó, vizinho ao espaço protético no meu planejamento. Aí eu também, sempre no meu planejamento, eu vou pensar, ó, eu tenho esse espaço protético. Aí eu tenho um premolar aqui, como dente pilar, e um molar. Quando eu olho um molar sozinho, geralmente eu vou pensar no grupo de grampos circunferenciais. Aqui é mandíbula. Aqui eu poderia colocar um grampo ação de ponta, para não aparecer o grampo circunferencial como tá aqui. Poderia, tá, gente, colocar um grampo por ação de ponta, que é o grampo que vem aqui por baixo e vai até a cervical. Aqui é um circunferencial. Quando eu olho para o lado oposto, eu gosto muito de usar o grampo geminado, que é esse aqui, ó. Grampo geminado, quando eu vejo 2 molares, como retentor indireto. O retentor indireto, ele vai promover uma maior estabilidade para a prótese.
Então, a gente sempre pensa também em grampos que são retentores indiretos, para poder a gente promover uma melhor estabilidade e diminuir essa alavanca que as próteses apresentam. Então, no planejamento, a gente pensa muito nisso, tá? Então, ó, a gente não indica colocar o apoio vizinho-espaço, tá? A gente sempre pensa no apoio distante do espaço protético, que aí eu vou aumentar o braço de resistência e diminuir o braço de potência, que é a tendência da minha peça sair do lugar através dessas forças de alavanca. Por isso que a gente estuda essa parte de alavanca em biomecânica. Bom, basicamente eu queria falar isso sobre planejamento e biomecânica para vocês relembrarem. E eu vou falar agora da parte também de planejamento, do passo a passo da confecção da PPR. Tá girando. Aí eu trouxe um passo a passo também, que é mais ou menos uma revisão de planejamento para a prótese. Então, a gente geralmente, na primeira consulta, a gente faz uma moldagem de estudo e confecciona um modelo de estudo. E aí, com esse modelo de estudo, a gente leva esse modelo de estudo para o delineador. Então, é isso que a gente vai trabalhar nesses dias de laboratório. Cada turma vai ser um dia, né, de laboratório. Aí a gente vocês vão receber um modelo de gesso e a gente vai trabalhar a parte de delineamento. Deixa eu abrir aqui. O delineamento a gente faz com esse aparelho, que é chamado de delineador, tá? Eu não sei se vocês já trabalharam com ele, mas vocês vão ver que é fácil. Ele vem o delineador com um conjunto de pontas, que são essas aqui, que estão ao lado. A gente tem uma ponta analisadora, essas duas pontas em seguida, que são as pontas em forma de faca, que a gente avalia plano guia. Eu não sei se vocês lembram de plano guia. Plano guia é a parede proximal do dente pilar. As paredes proximais dos dentes pilares, em PPR, a gente deixa elas geralmente paralelas entre si, para que a prótese entre e saia com o mesmo eixo de inserção. E aí, para analisar esse plano guia, que são as paredes proximais dos dentes pilares, que a gente quer que elas estejam paralelas entre si, a gente utiliza essa em forma de faca. Depois vem essas três ponteiras com um formato arredondado na ponta ativa, que são as pontas calibradoras. E aí são elas que mostram qual é a área de maior retenção do modelo de estudo e mostra onde vai ficar a ponta do grampo de retenção. Aí é que a gente define o formato do grampo. Porque quando eu uso essas pontas, ela vai mostrar da área retentiva que fica abaixo do equador protético, qual é a área mais retentiva que vai ficar a ponta do meu grampo. E aí a gente analisa, depois que a gente encontra o eixo de inserção e remoção, muitas vezes a gente coloca um pino para não perder se a mesa do delineador soltar. Mas todo esse passo a passo a gente vai fazer no laboratório, tá?
A ponta grafite é que define o equador protético. Então, abaixo dessa ponta, eu tenho área retentiva, acima, eu tenho área expulsiva. Aí a gente já sabe que a ponta do grampo de retenção vai ficar na área retentiva. Aqui é aquela haste com a forma triangular, com a forma arredondada, desculpa, na ponta. Então, ela tem que formar esse triângulo, que eu tenho que ter a haste vertical e a haste horizontal tocando no dente. Aí, eu sei que usando essa haste, essa região é a região de maior retenção e onde vai ficar... Vocês estão me ouvindo? Ou parou também agora? Sim, estamos ouvindo. É porque eu só vi a mensagem de Marcela agora. Ai, desculpa. Sim. Então, ó, é essa ponta que a gente analisa. Quando toca haste vertical e horizontal, eu sei que eu tenho uma área de maior retenção. Aí, essa análise a gente vai fazer bem detalhada, tá? No delineador, todo passo a passo na aula prática. Eu vou fazer com vocês, vou explicar como é que faz esse guia de transferência. Aí eu preparo no modelo, desgasto no modelo. E depois eu levo esse plano guia para a boca para desgastar a mesma quantidade no preparo de boca. Então, a primeira fase é para eu obter o modelo de estudo. Depois que eu obtenho o modelo de estudo, eu vou para a fase de delineamento e planejamento. Aí vocês vão ter que utilizar todo o conteúdo que vocês já sabem de grampos, de apoio, de biomecânica, para escolher qual é o conector, para poder escolher qual é o grampo, qual a localização do apoio. E aí, definindo, usando o delineador, planejando, definindo como é que a gente vai fazer o preparo dos nichos que vai receber o apoio, como é que vai ser, quanto que eu vou desgastar de plano guia para eu ter, para a prótese entrar e sair com o mesmo eixo de inserção. Aí a gente vai para o preparo de boca, que é a fase que a gente vai fazer isso que eu falei, nichos e planos guia, geralmente é o que a gente faz. Ou algum slice, algum desgaste de alguma área retentiva maior, ou algum acréscimo. Então, tem alguns casos que a gente não desgasta, a gente acrescenta com resina composta. Tem dentes que não tem região de cíngulo para receber apoio. A gente pode preparar um cíngulo com resina para aquele dente ter uma região melhor para receber o apoio, tá? A gente faz muitas vezes preparo de cíngulo com resina composta. E aí, no preparo de boca, depois do preparo de boca, a gente faz a moldagem de trabalho. Então, na moldagem de trabalho, como eu falei, a gente pode usar moldeira individual, pode também usar essas moldeiras de estoque que são vendidas nas dentais, tá? Vai muito de cada profissional e também do que preconiza aqui no curso. A gente pode fazer as duas coisas. E aí eu indico fazer a moldagem com um material já melhor, né? Um elastômero que tem uma melhor reprodução de detalhes. Aí eu vou falar um pouquinho dessa parte de planejamento, do desenho da infraestrutura metálica. Então, quando vocês pegarem amanhã os modelos, e também tem uma apostila que eu até enviei para a Rafaela, para ela disponibilizar para vocês, que a gente pode também ir treinando planejamento nos dias que for, cada turma no seu dia, para ver qual grampo colocar naquela região, qual a localização do apoio, qual localização do braço de retenção, do braço de oposição. Então, geralmente, a gente usa essa sequência aqui para avaliar no delineador e para começar a pensar no desenho da estrutura metálica. Como eu falei, esse desenho a gente é que planeja e a gente envia para o laboratório
pode enviar um modelo de estudo com o desenho em lápis e pode também descrever no papel, dizendo, eu quero um apoio. Ele vai ver também, né, o preparo do nicho. Então, vocês podem escrever apoio por mesial do dente 24, digamos. Apoio duplo nos dentes 16 e 17. No 16 por distal, no 17 por mesial. Porque muitas vezes, se vocês não passarem essa informação para o laboratório vai fazer da forma como ele achar melhor. Então, a gente pensa logo nos apoios. É a primeira parte do planejamento da PPR, que a gente pensa, quando pega um modelo de estudo, a gente começa a pensar onde vai ficar os apoios. Uma das regras fáceis de a gente entender é que todo paciente dento suportado, o que é o paciente dento suportado? É um paciente classe 3, é um paciente que tem um pequeno espaço protético, que a prótese vai ficar dento suportada. Pacientes que a prótese vai ser dento suportada, o apoio sempre fica vizinho ao espaço desdentado. Num paciente que a prótese é dento muco suportada, o apoio fica distante do espaço protético. Então, é uma das regras que a gente usa para definir localização de apoio. E a gente define braço de retenção através daquela ponta analisadora do delineador, e aí a gente define, diante dos vários tipos de grampos que a gente tem, qual vai ser o grampo, qual vai ser o braço de retenção que vai melhor promover e vai chegar a ponta dele na área de retenção do dente pilar que vai receber o grampo. E aí depois a gente pensa em qual conector maior. Lembrando, como eu falei, todo braço de retenção tem um braço de oposição. Depois dos braços, a gente pensa nos conectores. Aí a gente pensa em conector maior, que é esse conector que vai unir todos os elementos. Então, o conector maior, eu gosto muito de usar um conector mais simples possível, com menos metal possível. Então, se eu posso colocar um conector com a barra única na maxila, eu prefiro colocar com a barra única do que uma barra dupla, do que um recobrimento, porque vai ser muito mais difícil para o paciente se adaptar com recobrimento palatino, com metal, por exemplo, a peça vai ficar muito mais pesada. Geralmente, a gente indica conector barra única em casos de classe 3, de Kennedy, classe 1 ou classe 2, com pequeno espaço protético. Todo paciente que é classe 4 de Kennedy, a gente precisa da barra dupla, do conector duplo, porque eu tenho ausência de dente anterior. Eu vou ter cela na região anterior no paciente classe 4, que tem ausência de dentes anteriores. Então, sempre que o paciente tem ausência de dentes anteriores, a gente precisa de uma barra palatina dupla, porque vai ter cela naquela região anterior e não tem como colocar só uma barra única para chegar em região anterior e em região posterior. O conector menor, essa estrutura que vai unir apoio e braço de oposição ao conector maior. A gente chama de conector menor. A cela metálica é essa estrutura, que geralmente ela vem com retenções. Tem protético que prefere fazer só a linha, tem protético que prefere fazer ela em X. Ela tem que ter esses espaços para poder a resina acrílica, que vai ser colocada os dentes artificiais, ter uma maior retenção. Se ela fosse lisa, a cela,
a resina acrílica, ela não ia se aderir tão bem. É por isso que ela é assim. A cela também, ó, vocês podem ver nessa primeira figura superior, ela não é para ela estar encostando na fibromucosa. Ela fica em torno de 0,5 a 1 milímetro distante. Quem toca na fibromucosa é a resina acrílica, que vai, quando a estrutura metálica for ser acrilizada, quem tem que tocar nessa fibromucosa vai ser a resina acrílica. Se ficar tocando metal, pode levar o paciente a ter úlcera, a ter algum dano maior naquela fibromucosa. Reabsorção óssea também mais acelerada quando toca metal. Tá? Por isso que a gente sempre deixa um espaço. Tanto na cela quanto nos conectores, eles não ficam em cima de fibromucosa. Tem que ter um espaço, um alívio. Exatamente para isso. Então, quando vocês estiverem provando a estrutura metálica, a gente também tem que avaliar tudo isso. Se a cela não está tocando na fibromucosa, se tem espaço, se o grampo veio desenhado corretamente, se o grampo está indo até a área de retenção que a gente definiu com o delineador. Então, ó, nessa figura superior, a gente tem um grampo de ação de ponta, em forma de T. E o retentor indireto é o grampo que fica mais distante do espaço protético. Aqui são os diversos tipos de classe, que geralmente eu trabalho essa parte de classificação também. Mas aí vocês já sabem também, né? Ou querem relembrar alguma coisa? Vocês já estão sabendo quase tudo, né? Dessa parte inicial. A classificação acho que a gente reforçou bem. Ótimo. E aí, ó, plano guia, como eu falei, é a parede proximal do dente pilar. Então, as paredes proximais, elas têm que estar paralelas entre si. A gente define isso como plano guia. E a gente define isso também no delineador, quando faz o delineamento. Aí, ó, no caso desse, paciente classe 1 de Kennedy, né? Aí a gente começa a pensar nos apoios. Eita, o paciente só tem de canino a canino. Então, eu sei que quem é o dente pilar nesse caso são os caninos, que são os dentes vizinhos ao espaço protético. Então, quando eu começo a pensar, eu vou logo pensar no desenho da estrutura metálica. Então eu sei que eu vou, em cada canino desse, cada canino vai receber um apoio na região de cíngulo. Então, a gente começa a pensar no desenho e desenhar. Aí vocês vão desenhar no modelo também e na apostila também. A gente vai trabalhar essa parte de planejamento e desenho dos casos na aula prática melhor. Então, eu penso, todo dente pilar, vizinho ao espaço protético, ele vai receber um apoio. Aí eu já penso nesse apoio de cada lado. Como é uma prótese dento muco suportada, o apoio fica mais distante do espaço. Quando eu digo distante, é porque ou o apoio vai ficar por mesial ou por distal, geralmente. Então, como a prótese é dento muco suportada, para diminuir aquela alavanca que eu falei, a gente coloca o apoio mais para mesial do dente pilar. Num canino, não faz tanta diferença, porque o canino só tem aquela região de cíngulo para receber apoio, né? Mas num premolar, por exemplo, faz uma diferença grande eu colocar por mesial ou por distal o apoio, para diminuir a alavanca. Então a gente pensa primeiro, no meu planejamento, eu vou logo pensar em apoios. Depois eu começo a pensar em quê? Em grampo de retenção. Maxila, dente anterior, prótese dento muco suportada, eu começo a pensar em que grampo? De ação de ponta. Isso. Aí a gente pensa nos grampos de ação de ponta. Porque eu quero, pelo menos, promover. Se o paciente não tiver um sorriso tão alto, já esconde mais aquele grampo. Se for um circunferencial,
o circunferencial, ele vem de cima para baixo. Ele vem de oclusal para cervical. O grampo ação de ponta, ele vem da região da estrutura, da infraestrutura metálica para a cervical. Então, ele fica... E também os grampos de ação de ponta, gente, são os grampos que promovem melhor retenção. Todos os trabalhos de biomecânica mostram que os grampos de ação de ponta, eles promovem melhor retenção até do que os grampos circunferenciais. Então, num caso de um paciente desse que só tem 6 dentes, eu começo a pensar também que eu quero promover uma melhor retenção para a PPR, porque ele tem um braço de alavanca aí muito grande, né, com a tendência dessa peça sair do lugar. A gente já sabe dessa outra regra. Todo braço de retenção vai ter que ter um braço de oposição, um grampo de oposição. Como os grampos de ação de ponta, eles não têm no desenho deles o braço de oposição, a gente coloca o braço de oposição junto com o apoio. Então, a gente desenha o apoio e junto com o apoio a gente puxa um braço de oposição. Aí a gente vai pensar num conector maior. Se eu coloco, com o paciente só tem de canino a canino, eu começo a pensar numa barra palatina dupla. Não precisa vir, se estender tanto como aqui no desenho, tá? Para a região do palato mole. Pode vir até a região mais anterior. Não precisa ter essa linha tão forte. Foi porque na hora de desenhar eu só consegui assim, viu, gente? Mas é uma barra palatina dupla, tá? E aí depois a gente vai pensar na cela. Então, a cela vai ser sempre na região desdentada. E esse apoio e esse braço de oposição, ele tem que se conectar ao conector maior, através dos conectores menores. Esse grampo de retenção, aqui está em forma de T, mas quem vai definir o formato dele vai ser quando vocês delinearem o modelo, e com o delineamento a gente consegue ver qual é a área de retenção. Se de repente não for essa região toda a retenção, só tiver um ponto de retenção mais para distal, aí é o que muda o formato do grampo. Se vai ser em T, em 1, em L, em I, em C, aí a gente só define isso com o delineamento. Acho que essa parte de biomecânica vocês estudaram, né? A linha de fulcro é a tendência, é a linha que a gente passa pelos apoios e a tendência da peça se locomover, formar a alavanca. Aí o retentor indireto, ele ajuda exatamente nisso, a impedir também essa alavanca e melhorar a estabilidade da PPR. Então, ó, quando o paciente tem um espaço desdentado maior, eu sempre gosto de planejar um apoio duplo. Porque aí eu vou promover uma melhor estabilidade para a peça. Os retentores indiretos, quando a gente fala de biomecânica, geralmente eles são... A posição deles é idealizada quando a gente passa uma linha de 90 graus em relação à linha de fulcro. E aí, quando passa essa linha de 90 graus na linha de fulcro, seria o ideal da posição do retentor indireto. Só que a gente não vai colocar retentor indireto apoio na região de cíngulo dos incisivos centrais, porque o paciente vai ter uma dificuldade de dicção e também vai atrapalhar essa região de rugosidade palatina. Então, a gente sempre tenta evitar colocar apoio, colocar qualquer estrutura metálica na região anterior de dentes dos incisivos centrais, porque a gente usa também muito essa região para apoiar a língua, para falar alguns fonemas. Então, a gente evita essa região quando vai pensar na estrutura metálica.
e a gente evita também por conta das rugosidades. E plano guia, ó, são essas paredes proximais, que o ideal é que elas estejam mais paralelas entre si possível, para que a peça, a estrutura metálica e toda a peça entre e saia na boca do paciente na mesma posição, sem rotacionar. Ai, desculpa. Agora tá indo mais fácil, né? Eu tenho outros casos aqui, se vocês quiserem ver, de planejamento, para a gente chegar amanhã. Deixa eu... Ó, nesse caso, então, o paciente, a gente começa a pensar, qual é a classificação de Kennedy? Classe 4. Aí a gente começa a pensar, onde que eu vou colocar apoio? Ó, ele só tem ausência dos incisivos centrais e laterais. Tá? Tem canino, pré-molares e molares. Então, como ele tem um espaço protético pequeno, só são os 4 incisivos, a gente pode pensar nos apoios vizinhos ao espaço desdentado. E aí, quando eu olho os molares, a gente pensa logo aqueles grampos que eu falei, geminado. Então, são casos, tanto em pacientes classe 3 como classe 4, a gente pode colocar grampo geminado nos molares. E aí, eu até evito, por exemplo, num caso desse, eu colocando geminado dos dois lados, apoio e descendo o conector em uma barra, eu posso até não colocar grampo de retenção nesses caninos, porque eu tenho um espaço protético pequeno. Agora, não, o paciente perdeu, além dos caninos, os prés também, e ele é um classe 4 com espaço protético muito grande. Aí eu começo aí já, obrigatoriamente, esse dente pilar tem que ter grampo de retenção. A gente pensa na barra palatina dupla porque a gente tem que colocar uma cela na região anterior. Para essa cela se unir à estrutura metálica, tem que ter uma barra. Tem que ter também uma barra posterior? Tem. A gente só indica aquela barra em forma de U, geralmente, quando o paciente tem um torus, ou é um paciente que já tem muita ânsia de vômito, ou ele tem dificuldade de utilizar uma UPPR, aí a gente parte para uma em forma de U. Conector menor. Então, nos pacientes classe 4, basicamente, a gente pode pensar nesse desenho de planejamento. Aqui o braço a tendência da peça se mover de alavanca é pequeno, porque o espaço é pequeno, então, e a gente colocou grampo geminado dos dois lados, aí fica mais tranquilo. Então, eu tenho um braço de resistência grande, ó, em relação à alavanca. E aí, ó, os retentores indiretos são os próprios grampos geminados. E plano guia, como eu falei, são as paredes proximais paralelas entre si. E aí, gente,
Tudo certo? Tudo certo. Estão com alguma dúvida? Nenhuma? Todo mundo está sabendo tudo para delinear amanhã? Acho que por enquanto tá tranquilo. Sim, vamos pensar nos apoios. Então, ó, a gente tem um pré-molar entre 2 espaços intercalares. Mas quando eu penso na classificação de Kennedy, ela é uma prótese dento-muco suportada. Então, o apoio fica por mesial, distante do espaço protético no pré-molar e no canino. Entre os dentes 23 e 25, como é dente suportada, o apoio fica vizinho ao espaço. Então, a gente começa a pensar nos apoios e aí a gente já começa a pensar nos grampos de retenção. Como é maxila, a gente pensa em grampo de ação de ponta. Para todo braço de retenção, eu tenho que ter um braço de oposição. Conector maior e a sela. E aí a gente vai fazer esses desenhos para conseguir planejar melhor. Ah, não coloquei braço de retenção no canino, porque eu já coloquei aqui no pré, que está bem pertinho. Aí eu já evito de ter mais um grampo aparecendo na região de canino. E plano guia, ó, são todas as paredes. Eu quero que elas sejam mais ou menos paralelas entre si. Vou mostrar só mais um caso para a gente seguir. Ó, aqui numa classe 3. Então, a gente começa, ó, é inferior, é mandíbula. A gente começa a pensar primeiro, sempre, qual é a classe. Depois a gente pensa nos apoios. Então, eu também tenho que pensar. Eu não vou repor o terceiro molar desse paciente. O que está aqui é o segundo molar, na região desdentada do espaço protético. A gente pensa se vai repor ou não o terceiro molar olhando o antagonista. Então, se na maxila o paciente tiver até terceiro molar e ele for ficar sem ocluir com nenhum dente, aí eu tenho que colocar um molar aqui nessa região posterior. Se na maxila o paciente não tem terceiro molar, eu não preciso levar a minha estrutura metálica até terceiro molar. Até porque é uma região que o paciente sente uma dificuldade grande de deglutir quando tem uma estrutura metálica muito para posterior. Para falar também dicção, é mais um incômodo para o paciente. Então, a gente começa a pensar no planejamento de PPR, a gente tem que respeitar os princípios biomecânicos, mas a gente também tem que começar a pensar no conforto também para o paciente. Eu sempre penso assim, vamos promover os princípios biomecânicos, mas quanto menos metal eu puder colocar aparecendo para o paciente, que ele também não gosta, né, que apareça muito metal, e também com relação ao conforto do paciente. Aí, ó,
o apoio fica vizinho ao espaço. Eu olho para 2 molares, geralmente eu penso no grampo geminado, na região de primeiro e segundo molar. Ah, por que não colocou o segundo e terceiro molar? Então, como eu já disse, a gente evita a região de terceiro molar, porque senão eu vou ter que ir com a barra lingual até a região de terceiro molar. Então, a gente vem em grampo de retenção, grampo de oposição, barra, é o conector maior. No caso, como é mandíbula, a gente usa muito a barra lingual. É um dos conectores que a gente mais indica e mais utiliza. E aí une tudo. Aqui eu colocaria ainda um grampo de ação de ponta na região do canino, porque eu acho o espaço muito grande. Porque aqui no desenho, acho que eu terminei não colocando. Mas a gente coloca o grampo de ação de ponta nesse canino por conta desse espaço, porque aqui ele tem a ausência de 2 premolares e de 1 molar. Então, podem colocar também uma ação de ponta aqui no canino. E plano guia. Então, terminando essa parte de planejamento, a gente faz o preparo de boca, como eu falei. Depois do preparo de boca do paciente, a gente faz a prova da infraestrutura metálica. Então, a gente vai provar só a estrutura metálica para ver se tem o espaço da cela, se realmente eu tenho um espaço do conector maior até a região de papilas, em torno de 5 a 6 milímetros, para não comprimir papila gengival e não levar esse paciente a ter problema na fibromucosa. Então, a gente começa a avaliar toda a estrutura metálica. Se a célula não está tocando também em fibromucosa, se o apoio está bem encaixado nos nichos, então a gente prepara o nicho para que esse apoio encaixe no nicho que foi preparado. Se o apoio ficar em supraoclusão, ele vai interferir nas relações intermaxilares do paciente. Aí a gente faz a prova. Pode usar também, a gente usa o carbono para ver se o grampo não está interferindo na oclusão do paciente. E aí, em seguida, a gente faz a confecção do plano de orientação, que é aqui, na segunda consulta, é que a gente vai provar estrutura metálica já com os dentes artificiais montados. Aí, nesse dia da consulta, da prova da estrutura metálica, a gente pode escolher cor de dente, cor de gengiva e enviar para o laboratório. Essa parte de dentes artificiais, a gente escolhe geral. Oi. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Na ordem do protocolo sobre a produção de um PPR para um paciente, a gente na primeira consulta vai fazer moldagem, modelo de estudo, aí vai fazer planejamento, né? Delineamento, plano guia, e na segunda consulta vai fazer o preparo de boca e a moldagem de trabalho, depois do preparo da boca do paciente. Aí depois do modelo do trabalho, eu vou receber a estrutura metálica. Quando eu fizer a prova da estrutura metálica, é que eu faço a moldagem funcional já com a prova dos dentes ou só do rolete de cera? Eu prefiro fazer quando eu provo os dentes, depois que eu provo os dentes. Certo. Porque se eu fizer aqui em cima do rolete de cera, o protético vai terminar quando eu montar os dentes. Ele não vai ter que estar mexendo muito nessa estrutura metálica para montar dente. Aí pode ser que eu perca essa moldagem funcional. Entendi. Aí eu prefiro fazer depois que eu provo o dente, até porque eu gosto de fazer a moldagem funcional com o paciente ocluindo os dentes. Entendi. Porque aí eu tenho certeza que aquela estrutura não vai ficar alta. Então,
Na estrutura metálica você faz a moldeira de acrílico só para poder suportar a cera, no caso. Porque aqui não, mas aqui, tipo aqui, eu já fiz para poder, em seguida, eu montar dente, ele vai montar dente, e depois, com os dentes montados, ó, eu faço a moldagem. Porque aqui ele montou os dentes em cima dessa base. Aí fica mais fácil do que fica muito mais difícil eu com os dentes em cima da cela fazer essa moldeira. Individualizar a cela com a moldeira. Porque eu vou estar com os dentes em cima. Entendi. Aí, entendeu? Fica mais fácil eu fazer nessa fase, né? Tá vendo? Do que quando eu tiver dente aqui, eu conseguir confeccionar essa moldeira. Eu acho mais fácil, pelo menos assim. Pode ser que assim, vai muito do que cada professor domina, está acostumado a fazer. Então, eu costumo sempre dizer, né, que às vezes cada aula de prótese, às vezes mesmo uma mesma aula com o mesmo tema, a gente termina com professores diferentes. Cada professor segue mais ou menos um protocolo. Eu acho mais fácil fazer aqui, nessa fase, porque eu não atrapalho montagem de dente. A minha moldagem não sai quando está montando o dente, e quando vem os dentes artificiais para eu provar, eu também não consigo mais usar essa moldeira. Então, eu prefiro fazer nessa fase. Entendi. Mas também quem prefira fazer já no final, depois que já acrilizou os dentes artificiais em cima da cela. Tem alguns profissionais que preferem fazer uma moldagem funcional com os dentes já acrilizados, entendeu? E reacrilizar aquela PPR. Só que eu acho muita fase para o paciente. Geralmente, cada fase dessa vai, em média, uma semana no consultório. No curso demora mais, mas no consultório é mais rápido, né? Uma semana a gente consegue realizar cada fase. Aí, geralmente, são 5 semanas para conseguir completar. Só se o laboratório, se conversar com o laboratório para ele fazer mais rápido, mas geralmente é esse tempo. Ou a moldagem funcional. Aí você pode... a moldagem funcional posso fazer com a pasta zincogenólica? Posso. Posso fazer com elastômero? Também posso. Tá? Hoje a gente trabalha muito mais... A gente trabalha com a pasta fluida, ou de um poliéter, que é o emprego, ou de um silicone de adição, também a fluida, e aí a gente coloca o adesivo na parte da resina acrílica e coloca o elastômero, e aí pede para o paciente sempre ocluir. A gente sempre faz essa moldagem funcional com o paciente ocluindo, para que a gente não erre, porque às vezes a gente só segurando com o dedo, a gente pode errar a posição da prótese que o paciente está usando. E aí depois faz a instalação da PPR. Se precisar de algum reembasamento ou retorno, eu gosto de acompanhar o paciente com maior cuidado nos primeiros 6 meses, que é o período de adaptação, que ele está usando a prótese, para ver se a gente avalia fibromucosa, oclusão. Muitas vezes, quando a gente instala a PPR, o paciente tem dificuldade de saber onde vai morder, se ele morde mais para frente, mais para trás, porque às vezes ele passou muito tempo sem usar, com espaço protético ausente, sem dentes. Aí, geralmente, no primeiro dia que eu estou instalando, eu não faço muito ajuste oclusal, porque às vezes nem o paciente sabe onde ele está mordendo. Então, eu peço para ele ir para casa, usar mais um pouco a prótese e voltar no outro dia para a gente poder começar a fazer os ajustes oclusais. Aqui está mostrando só um reembasamento, que também pode ser feito se, por exemplo, o paciente extraiu os dentes e instalou uma PPR. Aí eu sei que assim que ele extrai os dentes, os primeiros meses, ele vai ter uma reabsorção óssea maior. Aí eu posso instalar a PPR pós-extração
e dali a 6 meses ou 3 meses reembasar a PPR. Tem que refazer a PPR? Não. Basta pegar essa prótese facial removível, coloca o material de moldagem internamente nela e leva para a boca do paciente e faz como se fosse uma moldagem funcional. É assim que a gente reembasa. E aí eu mando para o laboratório. E aí ele acriliza essa PPR. A própria PPR que a gente fez pós-extração. Porque ela está nova ainda. Então, e também lembrando que a gente geralmente fala para o paciente, né, que uma prótese dura em média 5 anos. Ah, por que ela dura em média 5 anos? Porque o grampo de retenção, ele vai ficar, sempre que eu colocar a peça, ele não vai ter que estar, ele vai sofrer uma certa modificação para poder ultrapassar o equador protético, e depois volta, ele tem que ultrapassar o equador protético. Então, o grampo está sempre tendo que se expandir. Além disso, eu tenho uma reabsorção óssea anual, tanto na maxila como na mandíbula, naquele espaço desdentado. E aí a gente quer que a resina acrílica que fica na parte inferior da cela, ela esteja apoiada em fibra mucosa. Porque aí eu tenho uma melhor estabilidade da minha PPR e eu causo menos reabsorção óssea também. Uma prótese muito folgada, ela pode gerar uma força maior num dente pilar. O grampo vai folgando com o tempo, não adianta a gente estar apertando o grampo muito e terminar, às vezes, fraturando o grampo. Então, tudo isso a gente tem que ter cuidado e também já avisar para o paciente no dia da instalação, que a média que a gente fala é exatamente por isso, pela reabsorção natural óssea que existe e também pela própria estrutura metálica da prótese, que aguenta esse trabalho, né? Principalmente pelo grampo de retenção. Aqui estou mostrando ainda um reembasamento, ó. Eu gosto muito de fazer, muitas vezes, o vedamento periférico com Godiva, em bastão. Eu não sei se já tiveram aula de prótese total. A gente reembasa, principalmente quando é classe 1 de Kennedy, ó, com um espaço protético grande. Aí eu quero um vedamento periférico melhor. Aí eu posso usar a Godiva para vedar a região periférica. E depois a gente pode usar um elastômero internamente ou uma pasta zincogenólica. E aí eu envio isso aqui para o laboratório com esse material. O laboratório inclui mufla e acriliza na cor da gengiva que a gente escolheu. A gente também escolhe cor de gengiva. Então, a gente tem as escalas de cores de gengiva. Acho que não sei se vocês viram isso em PT ou em PPR já. Mas a gente escolhe se é um rosa claro, um rosa médio, um rosa escuro. Ou caracterizada por aquele sistema de Tomás Gomes. Aí existe um kit de escolha de cores de gengiva também. Então, basicamente, são essas. Eu pulei a parte de articuladores, mas nessa fase aqui, é a fase que a gente monta no articulador também, tá? A gente pode montar no início, com os modelos de trabalho, e a gente pode montar nessa fase também no articulador, quando aqui foi uma PT superior e uma PPR inferior. Aí eu tenho que montar em articulador. A gente pega as linhas de referência, linha média da maxila, linha alta do sorriso e a linha dos caninos. E monta em articulador semi-ajustável. E aí o laboratório acriliza, monta dente e depois acriliza. E a gente faz a prova. Então é mais ou menos nessa fase que eu gosto também de montar em articulador. Nos casos mais complexos de extrusão, intrusão de dente, ou de instabilidade oclusal muito grande, a gente monta muitas vezes em articulador no início do tratamento para fazer um estudo, para ver se vai nivelar dente,
desgastar a cúspide, ter que fazer endo de algum dente para poder nivelar, para restabelecer dimensão vertical. Então, depende muito de cada caso, tá? Casos mais simples, a gente consegue montar em articulador naquela fase. Casos mais complexos, a gente já monta no início para conseguir analisar melhor aquele caso. E aí, gente, estão com alguma dúvida de alguma coisa a mais?